Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, que Ele subjugue o nosso coração, que nos ensine a cada dia a sermos mansos, a depender, a confiar e andar ao lado do Senhor. Da mesma forma como Moisés um dia foi considerado como sendo o homem mais manso dessa terra e teve a alegria de poder conversar com Deus face a face, hoje nós queremos também ter um coração manso, submisso à vontade do Senhor, que seja cativo a Deus e que vivamos uma vida obediência ao nosso grande Deus. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 18, onde a Bíblia diz o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Salmo 116, o verso 18. Se nós fizermos algum voto, é melhor que de fato nós o cumpramos, porque o Deus que servimos, Ele é justo, Ele é íntegro e espera que os seus filhos que se comprometam com Ele vivam também uma vida de fidelidade. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, o verso 1. Quanto ao filho de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. É fantástico estudarmos a palavra do Senhor. A maneira como Deus escolheu se revelar para nós nos abençoa a cada dia. É por isso que Martinho Lutero mesmo falava, quando nós estudamos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Nessa manhã, ao abrirmos a Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, nós nos deparamos com um homem que ele teve um desvio de conduta. E como resultado, futuramente as 12 tribos de Israel também se desviaram do caminho do Senhor. Mas, mesmo servindo a um Deus onisciente, que conhece o final desde o começo, Deus não amaldiçoou. Deus não desprezou a Ruben, nem muito menos as 12 tribos de Israel. Pelo contrário, Deus esteve ao lado desse povo. Numa época futura, quando estavam vivendo uma ocasião de bonança, de fartura, eles se esqueceram do Senhor. Eles abandonaram ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Deus estava ao lado dos israelitas o tempo inteiro. O que Deus de fato esperava é que o seu povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus, abrisse os seus corações. Deus é como um pai. Ele estaria com os seus braços abertos para receber os seus filhos e perdoar os seus pecados. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos apresenta a genealogia de Rubens. Rubens era o filho mais velho, mas o fato de Rubens ter violado o leito do seu pai, ter se deitado com a concubina do seu pai, ele perdeu o direito da sua primogenitura. E a sua primogenitura foi transferida para o seu irmão José. Ser o primogênito na cultura oriental tinha muitos privilégios. A bênção maior seria dele, a responsabilidade maior também seria dele. Ele seria o responsável para cuidar de todos os outros irmãos, mas a partir do momento em que Rubens viola o leito do seu pai Jacó, é-lhe tirado o direito da primogenitura e é transferido para um outro irmão. Querido amigo, nessa manhã, ao darmos continuidade ao estudo da palavra de Deus, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Como que as nossas decisões não afetam apenas a nós, mas afetam também a outras pessoas. Rubens, por um momento, ele não pensou nas consequências das suas decisões. Se Rubens tivesse parado para pensar, refletido nas consequências de um ato que ele iria tomar na sua vida, possivelmente ele não tivesse se envolvido com pecados pelos quais ele se envolveu. Toda a sua família, toda a sua tribo foi afetada por esse pecado, por esse erro. Seriam eles os responsáveis para liderar, para receber a maior bênção. Seria dele a maior porção da terra prometida. Mas depois de ter violado o leito paterno, ele acaba recebendo uma maldição em vez de bênção. Como nós podemos fazer a leitura no verso 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é da tribo de Judá que procede o reino de Davi.
É de lá que descende também o reino do nosso Salvador Jesus Cristo. A tribo de Judá é a mais poderosa entre as 12 tribos de Israel. Deus abençoou a tribo de Judá, e como a bênção de Deus foi tamanha sobre o seu povo, é de lá que descende o Salvador do mundo. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Nos dias de Saul fizeram guerra aos gagarenos que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Agarenos é um povo arameu que era mais conhecido como Agaranu nas inscrições dos assírios de Sanaqueribe, que se afirmam que eles viviam na Síria. O Salmo 83, o verso 6, nos indicam que eles moravam nas proximidades de Moabe. Os israelitas, liderados pelo rei Saul, lutaram contra os agarenos, e é ele mesmo que expulsa todo esse povo do seu território. Mas no futuro, a tribo que passa a possuir essa terra é a tribo de Gade. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o rei em exercício nesse período era o rei Jeroboão. Ele reinou do ano 793 ao ano 753. Quando nós nos deparamos com a declaração bíblica dizendo que foram inscritos na sua genealogia, possivelmente nesse período, um censo entre as tribos do leste de Jordão. Até o período do exílio, os agarenos foram expulsos da sua terra. E quem de fato dominou o seu território foi o povo de Deus, foram os israelitas. Isto aconteceu nos dias do rei assírio Tiglat-Pilser III. 1 Crônicas, capítulo 5, o verso 25, a Bíblia diz o seguinte: Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. A tribo de Rubens, embora tenha perdido o direito da primogenitura, mesmo assim Deus não deixou de abençoá-los. Eram guerreiros fortes, eram guerreiros valentes, eles eram destros, eles lutaram contra grandes exércitos poderosos da sua época, mas a mão de Deus estava sobre eles e eles venceram muitas batalhas. Mas havia uma batalha que Rubens teve dificuldade de vencer, e aqueles que descenderam da sua pessoa também tiveram uma grande dificuldade de vencer. Era a batalha contra o apetite carnal. Da mesma forma como o patriarca falhou, os seus descendentes tinham dificuldades. Eles se prostituíram com os povos da terra, eles se voltaram a outros deuses, e ao viver dessa forma, eles não poderiam usufruir de todas as bênçãos que Deus gostaria de derramar sobre o seu povo. O autor do livro de Crônicas, ele nos traz à tona esses pecados, esses erros da tribo de Rubens, para despertar o povo de Deus a viver uma vida fiel ao Senhor. Quando eles falavam desses pontos negativos das tribos, o objetivo era despertar a nação de Israel a se comprometer com Deus e a viver uma vida fiel ao Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo também, e vemos um mundo que não tem valorizado a palavra de Deus, eu e você, nós precisamos a cada dia subjugar o nosso coração à palavra do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecermos as nossas debilidades, as nossas limitações, confessarmos as nossas falhas e clamarmos pelo perdão e pela bênção de Deus sobre a nossa vida. O remanescente de Deus que um dia vai herdar a vida eterna é um remanescente fiel ao Senhor. É um remanescente que se entregou a Deus sem reservas. É um remanescente que está disposto a seguir restritamente as orientações que o Senhor deixou para cada um de nós. Portanto, nessa manhã, cada um de nós precisamos subjugar o nosso coração à palavra do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Pul é conhecido também como Tiglat-Pilser III, rei de Babilônia. Foi ele o responsável para transportar o povo cativo de Israel para a Babilônia. Na verdade, os reis que estavam envolvidos nessa batalha, que foram levados cativos para a Babilônia, não eram dois, mas eram apenas um rei de Israel. A submissão e a deportação das 10 tribos de Israel aconteceram em etapas sucessivas. A primeira deportação das tribos da Transjordânia é feita pelo rei Tiglat-Pilser da Síria. É o mesmo rei Tiglat-Pilser da Síria que invade o território norte do povo de Deus e leva essas tribos cativas
para a Síria. A terceira deportação se dá quando o rei Salmaneser invade e leva de Samaria alguns poucos remanescentes que estavam dentro da cidade de Samaria. As cidades que nós encontramos no versículo 26, Hala, Rabor, são cidades que o povo de Deus são transportados depois que eles saíram cativos da cidade de Samaria. Foram levados para o território da Síria e lá eles permaneceram então de receberem a autorização de Ciro para voltarem para Samaria, Jerusalém e reconstruir os muros da sua cidade. Ela está perto do nascente de Cabu. Cabu é o local onde Abraão, peregrinando, vindo do Egito, fez a sua moradia. E agora o povo de Deus estava levando para o mesmo território onde o seu patriarca Abraão, no passado, tinha vivido parte da sua vida. Querido amigo, que tristeza para o povo de Deus que foi chamado para um propósito específico. Agora eles foram espalhados para todos os lados e sob a face dessa terra. Deus conhecia o futuro, mas pelo fato de resistir e endurecer os seus corações e não querer seguir as orientações do Senhor, o Senhor permitiu que eles vivessem a sua própria sorte e eles foram espalhados pelos 4 cantos dessa terra, se tornaram cativos, subjugados a outros povos, um povo que foi chamado por Deus para influenciar, para iluminar, para ser o sal da terra. Agora eles estavam vivendo de favores como escravos de outros povos. Isto não quer dizer que Deus o desamparou. Deus estava ao lado deles. Deus queria trazer-lhes de volta, mas Deus esperava que eles pudessem obedecer, viver uma vida fiel e andar nos seus caminhos. Hoje, olhando para os nossos dias, nós podemos entender, nós poderíamos receber de Deus maiores bênçãos, nós poderíamos ser muito mais abençoados, mas devido às nossas falhas, devido à falta da nossa fidelidade, do nosso comprometimento com Deus, muitas vezes nós não somos agraciados com todas as bênçãos que o Senhor gostaria que nós pudéssemos receber. Porque representamos o seu nome, nós levamos sobre nós o nome do nosso Deus, mas nós não podemos nos esquecer, Deus está preparando um remanescente. Deus tem um povo fiel sob a face dessa terra. Deus tem um povo que é cativo às suas verdades, que ama a sua pessoa, e ele vai voltar muito em breve para buscar esse povo, para levar, para estar com ele por toda a eternidade. Nessa manhã eu quero pedir a Deus que eu e você nós possamos estar entre essas pessoas, que nós possamos permitir que Ele seja Senhor sobre a nossa vida, que Ele seja soberano no nosso coração e que a cada dia, aonde nós estivermos, aonde nós vivermos, nós possamos testemunhar, nós possamos representar o nome e o reino do nosso Salvador Jesus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões com respeito à palavra de Deus. Quando Deus fala através da sua palavra, nós precisamos ser obedientes ao que Deus está pedindo para nós. Se Rubens tivesse sido obediente aos ensinamentos de que Moisés tinha deixado, Rubens não teria passado por tanto sofrimento, por tanta dificuldade. Mas pelo fato de não conseguir controlar os impulsos da carne, de fazer escolhas que eram contrárias à vontade do Senhor, Rubens viveu momentos difíceis, Rubens levou os seus filhos a padecerem e a se envolverem com os pecados da terra dos cananeus. Rubens chegou ao ponto de perder o direito da sua primogenitura, porque não conseguia controlar os impulsos da sua carne. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos cercados com uma mensagem humanista: o homem pode, o homem é capaz, e é verdade. Deus nos deu sabedoria, o Senhor nos concede dons e habilidades, mas nós jamais podemos nos esquecer. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, provém das mãos do nosso grande Deus. Por isso que hoje nós precisamos ter um coração agradecido, por isso que hoje nós precisamos devolver para Deus as bênçãos que Ele tem nos concedido, porque tudo que temos, se temos, provém das mãos do nosso Criador. Mas para que nós possamos viver uma vida cativa ao Senhor, é necessário a cada dia manter a comunhão com o Senhor, renovar a nossa aliança, nos voltarmos para eles e abrirmos o nosso coração. Se nós fizermos a cada dia, nos humilharmos diante de Deus, fizermos o nosso sacrifício pessoal, tenha certeza que a mão do Eterno sempre estará sobre cada um de nós e iremos alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Portanto, oremos ao nosso Pai.
Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos a cada dia ser completamente do Senhor. Fica conosco, nos guarde e nos livra. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante a sua face e conceda a sua bênção em nome de Jesus. Amém.